Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao devocional da Igreja Batista Central em Laranjal. É o devocional da leitura da Bíblia completa em um ano. E você é o nosso convidado para essa jornada de espiritualidade. O nosso objetivo é fazer com que cada um que participa conosco veja e sinta a mão do Senhor no dia a dia, porque não é só no domingo, quando estamos na igreja, que nós devemos buscar essa presença de Deus, mas sim todos os dias. Aliás, na igreja nós temos uma máxima que cada crente é um ministro, cada lar é uma igreja e cada dia um culto. Se nós internalizarmos isso e colocarmos em prática, acredite, a nossa espiritualidade será trabalhada a cada dia e seremos muito mais crentes espirituais do que crentes carnais. Que nós lutemos contra isso, contra a nossa carne, para que o nosso espírito esteja preparado para todos os momentos, mas principalmente para adorarmos e glorificarmos a Deus todos os dias, a todo momento. E é isso que eu quero fazer agora pela sua vida. Agradecer a Deus, adorar a Deus por você. Vamos orar? Meu Senhor e meu Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado a Deus por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Muito obrigado a Deus pela saúde, pela vida, pelo alimento. Obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós. E são grandes coisas. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Nós queremos declarar, eu quero te glorificar, ó Deus, pela vida do meu irmão e da minha irmã. Obrigado a Deus pela vida daqueles que acompanham a gente agora aqui. Muito obrigado a Deus e peço que o Senhor derrame sobre eles ricas bênçãos, porque todas elas já foram conquistadas por teu Filho Jesus. E agora, Deus, ajuda-nos a alcançarmos essas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que coisa boa é começar o dia agradecendo a Deus, louvando a Deus por tudo o quanto Ele tem feito. E são grandes coisas, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso nós estamos alegres, já dizia o salmista. Mas vamos lá para a nossa reflexão de hoje. Estamos ainda em 1 Crônicas e estamos no capítulo 23, 24 e 25. No capítulo 23, os levitas eles começam a ser organizados por Davi para que quando o templo fosse erguido, eles pudessem ter as suas atividades muito bem determinadas, muito bem alinhadas e organizadas. E nós vemos que Deus está na organização. Deus age na organização. A desorganização, ao contrário do que algumas pessoas pensam, né? Algumas pessoas pensam que na desorganização o Espírito Santo ele se manifesta. Não, irmãos. Na desorganização há confusão. E onde há confusão, Deus não está. Mas onde há organização, onde há excelência, Deus está ali. Lembra da oferta de Caim e de Abel? Caim, ele ofereceu o que sobrava, ele ofereceu sem ter o seu coração, a sua alma naquilo. Porém, Abel ofereceu a sua adoração de coração. Era a excelência, era o melhor que ele podia oferecer. E quando alguém oferece alguma coisa que apenas lhe sobra, alguma coisa que não é importante, daqui a pouco o coração dele estará cheio de raiva, porque ele vai ver as pessoas que oferecem a Deus algo especial crescendo e evoluindo, enquanto aqueles que oferecem o que sobra, eles não crescem, porque a presença de Deus não está ali. Ofereça ao Senhor algo com excelência, o melhor que você pode, e você vai ver que a sua espiritualidade a cada dia será melhorada, será aperfeiçoada, ok? Capítulo 23, verso 1 diz assim: Já envelhecido de idade avançada, Davi fez do seu filho Salomão rei de Israel. Bem, nesse texto aqui não vai falar exatamente sobre a questão de Adonias. Adonias, ele era o filho de Davi. Quando percebeu que ele estava já velho, ele se autoproclamou rei. Mas quando isso chegou aos ouvidos de Davi, Davi o destituiu e colocou Salomão no seu lugar. Em 1 Crônicas, aliás, nesse livro de 1 Crônicas nós não vamos ver esse fato acontecendo, mas no livro de 1 Reis você consegue acompanhar esta história. Primeiro ou segundo Reis. Vamos lá. Então, Davi, mesmo já avançado em idade, ele estava se organizando para oferecer o melhor
para o Senhor. E nessa organização estava tanto o foco dele, e o foco dele nessa questão aqui era Salomão, colocar Salomão como rei e dar a ele todos os subsídios necessários para que ele pudesse fazer uma grande gestão. Davi fez todo o possível para que Salomão pudesse ser um rei excelente. E Salomão começou bem, mas infelizmente, por causa de certas alianças que ele fez, ele acabou dando mais prioridade às coisas humanas do que às coisas espirituais. Salomão deixou a espiritualidade de lado e por isso ele acabou pecando contra o Senhor. É por isso que nós fazemos esse devocional, para que eu e você trabalhemos a nossa espiritualidade todos os dias, porque senão nós podemos cair no mesmo erro de Salomão, no erro de Saul, no erro de Sansão, entre tantos outros que até começaram bem, mas infelizmente perderam o foco, se deixaram influenciar por outras pessoas. E vale a pena aqui uma reflexão, né? Quem que tem influenciado você? Quem tem feito com que você pense o que você está pensando agora? Quem são os seus mentores? Quem são as pessoas que te ajudam a entender a vida? Escolha muito bem, porque se você escolher mal, pode ser que esses influenciadores te levem a pecar. Então, que no seu princípio esteja amar a Deus acima de todas as coisas. Então, se alguém vier a te influenciar a fazer alguma coisa contra a vontade de Deus, não permita. Que você ligue aí a sua capacidade de avaliação e que você possa tomar a decisão certa, ok? Bem, vamos lá. Ainda no capítulo 23, verso 4, diz assim: Davi escolheu 24.000 deles para supervisionarem o trabalho do templo do Senhor e 6.000 para serem juízes. Depois ele vai falando sobre outras divisões. Davi, ele chama os líderes de Israel, bem como os sacerdotes e os levitas, para que pudessem organizá-los. Dos 38.000 que tinham da tribo de Levi, ele faz essa separação. 24.000 deles para supervisionarem o trabalho e 4.000 deles, 6.000 deles para serem oficiais e juízes, e depois ele vai fazendo essa separação, que é exatamente organização. Meu irmão, minha irmã, a sua vida está organizada diante do Senhor. Você separou na sua vida, no seu dia, um momento para fazer um devocional. Você faz isso todos os dias. Aliás, se você está aqui é porque você separou, né? Então, parabéns para você. Mas se você está assistindo esse vídeo em outro momento e você tem negligenciado quanto ao seu devocional, ao seu relacionamento vertical entre você e Deus, então repense isso, organize a sua vida, separe aquilo que é de mais importante para Deus, principalmente os primeiros momentos, os primeiros minutos. Separe para fazer o seu devocional. É como se você estivesse entregando o melhor do seu dia. Sua mente está fresca, seu coração, por enquanto, não foi abalado pelos intempéries do dia a dia. Então, consagre ao Senhor os primeiros momentos do seu dia. Consagre ao Senhor a primícia da sua renda. Entregue ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta, mas separe das primícias. Não só o seu tempo, não só do seu dinheiro, mas também dos seus dons e talentos. Separe e entregue para o Senhor as primícias, porque Deus merece o melhor. E se nós não oferecermos o melhor para o Senhor, nós vamos incorrer no erro de Caim e daqui a pouco estaremos aí pulando de igreja em igreja, ou então olhando muito mais para os erros dos irmãos e até do pastor, do que exatamente no propósito da igreja, que é de fazer discípulos. Então você vai ocupar muito mais o seu tempo criticando a igreja, do que exatamente fazendo aquilo que Deus mandou fazer. A necessidade que a igreja tem de fazer discípulos não é por uma questão numérica, é por uma questão de obediência. A igreja que serve ao Senhor Jesus, ela cresce porque ela faz discípulos. E não temos aí crescimentolatria. Não, não é isso. O crescimento, ele vem a partir da obediência. E esse crescimento, ele passa a ser um crescimento saudável. Bem, Davi, então, faz essa organização. Daqui a pouco ele vai falar sobre as genealogias para poder identificar as famílias.
eles pudessem saber quem eram as pessoas que estavam dentro dessa organização. A genealogia é exatamente isso, é uma carteira de identidade, é uma identificação. Os descendentes de Gerson, os descendentes de Coate são tribos levitas, tá? Que descendem de Levi. Lembrando que Moisés e o próprio Arão, eles eram descendentes de Levi. A descendência de Arão, principalmente, foi escolhida para ser aqueles que ministrariam diante da arca. Ok? No verso 13, diz assim, ó, esses foram os filhos de Arão e Moisés. Arão foi separado de seus descendentes para sempre, para consagrar as coisas santíssimas, como sacerdote, oferecer sacrifícios ao Senhor, ministrar diante dele e pronunciar bênçãos em seu nome. Hoje, nós somos descendência de Jesus Cristo espiritualmente falando. Então, se Jesus Cristo foi o supremo sacerdote e nós somos descendência espiritual de Jesus, nós somos reino e sacerdotes. Nós somos criados por Deus, nós fomos criados por Deus e restaurados por Jesus para que pudéssemos ser sacerdotes nesta terra. Sacerdotes nosso em primeiro lugar e depois daqueles que não conhecem Jesus. O que sacerdote faz? Ele conectava Deus e os homens. E fazendo discípulos é como se nós fôssemos sacerdotes de Deus, levando a palavra de Deus para aqueles que ainda não conhecem. Aliás, você está exercendo o seu sacerdócio, tanto na sua casa, como também no seu ministério? É importante a gente pensar sobre isso. Bem, ele continua falando sobre os descendentes, agora os descendentes de Merari, e todos aqueles que foram descendentes de Levi. Sendo que no verso 26 diz assim, os levitas não mais precisam carregar o tabernáculo nem os utensílios usados para o seu serviço. Lembram, Davi quis construir um templo, porém Deus não permitiu porque havia sangue em suas mãos. Ele havia matado muita gente. Então Deus dá esse privilégio para Salomão. Davi está preparando todo o cenário para que o templo seja construído. Então, aqui ele já está separando pessoas para que possam servir no templo. Porque não haverá mais tabernáculo, não haverá mais tenda. Agora vai ser o templo. Davi já estava separando as pessoas que fariam esse trabalho. Verso 32, encerrando o capítulo 23, diz assim, dessa maneira os levitas ficaram responsáveis pela tenda do encontro, pelo lugar santo e pela assistência aos seus irmãos, os descendentes de Arão, e pelo serviço do templo do Senhor. A tenda até que o templo fosse construído. Lembra, o templo não foi construído ainda, tá? Então, eles cuidariam da tenda e depois cuidariam do templo. Aqueles que serviriam. Aí alguns dizem assim, eu sou levita. Ah tá, levita era aquele que servia no templo. Ele limpava o chão, limpava o sangue dos animais que eram sacrificados. Ele montava a tenda, desmontava a tenda. Então, levita, na verdade, não é só aquele que cuida da música, não. É aquele que ajuda no templo de um modo geral. Também da música, ok? Capítulo 24, Davi vai falar novamente, nós mencionamos Moisés aqui, Arão, né? E eu estou lendo agora um texto aqui que fala sobre Arão. Mas, enfim, Davi, ele começa a coordenar como que seria, com mais detalhes, o serviço do sacerdote. No verso número 1 diz assim, os filhos de Arão foram assim agrupados. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Apenas Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes. Bem, aqui ele vai falar uma série de pessoas que assumiram no passado e que deveriam assumir no futuro o sacerdócio. Ele vai falar também sobre alguns acontecimentos e fala sobre a organização. Então eles lançaram sortes para saber quais eram os sacerdotes que serviriam ao longo de todo o período. Não era um sacerdote só que ficava ali, não. Era um sumo sacerdote. Mas existiam vários que faziam todo o trabalho de adoração no templo, de ofertas, de sacrifícios. Eram vários, eles eram separados. Novamente, nós vemos aqui a organização de Deus junto destas pessoas para que pudessem oferecer
algo para o Senhor com excelência. A excelência está na organização. Ah, mas o Espírito Santo não age quando a gente faz tudo muito metrificado. Muito pelo contrário. Quando a gente faz organizadamente, aí que o Espírito Santo opera, porque não há confusão. Bem, verso 19 diz assim: conforme essa ordem, eles deveriam ministrar quando entrassem no templo do Senhor, de acordo com as prescrições deixadas por Arão, antepassados deles, conforme o Senhor, o Deus de Israel, lhes havia ordenado. Desde quando eles estavam, antes de entrar na Terra Prometida, quando estavam no deserto ainda, Deus ele dá orientações sobre como, através de Moisés, como que os sacerdotes deveriam servir. Não vou mencionar aqui agora, porque nós já comentamos isso em outro momento, e agora eu já quero partir aqui para o capítulo 23. Aqui ele vai falar sobre a atividade dos músicos, e olha só. Capítulo 25, verso 1. Davi, junto com os comandantes do exército, separou alguns dos filhos de Asaf, de Emã, de Jedutum, para o ministério de profetizar ao som de harpas, liras e símbolos. Esta é a lista dos escolhidos para esta função. Bem, em algum momento do dia, normalmente isso acontecia pela manhã e à tarde, eles se reuniam, eles começavam a cantar e profetizavam. Bem, esse profetizar é trazer uma mensagem de Deus para o povo. Era orientação de Deus para o povo. Nós, da Igreja Batista Central em Laranjal, nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus inerrante. E sempre que nós pregamos a palavra de Deus, nós estamos profetizando. Nós estamos falando a respeito do que Deus ensinou, da palavra que foi transmitida por Deus para o seu povo. Quando nós estamos pregando a palavra, nós estamos profetizando. Nada impede de Deus falar diretamente para alguém a respeito de uma questão pessoal. Mas nós sempre tomamos o cuidado de fazer esse filtro, de não deixar a nossa emoção falar mais alto, para que nós falemos de nós mesmos. Nós não fazemos isso, nós temos um filtro, uma cautela, para que nós possamos pregar e falar aquilo que é da parte de Deus. E eu sempre oriento lá na igreja, quando você falar alguma coisa da parte de Deus para alguém, você fale com a pessoa, diretamente com ela, tá? Porque existem questões que são muito particulares. E no final, você deve perguntar, faz sentido para você? Por quê? Se não fizer sentido, pode ser o meu coração. Pode ser que eu esteja me deixando levar pela minha carne para que eu fale algo para alguém que eu gostaria que a pessoa soubesse. Bem, não é por aí. Profetizar é falar da parte de Deus para alguém. Nós incentivamos falar através da Bíblia. Eles faziam isso ao som de harpas, de símbolos, de liras, de música. Nós fazemos isso na igreja. Quando nós cantamos, nós estamos profetizando. A letra das músicas, e diga-se de passagem, hoje em dia as letras estão muito pobres, mas as letras são profecias para a vida daquela pessoa. É por isso que pessoas se emocionam, é por isso que pessoas se sentem motivadas. Algumas até permitem que o Espírito Santo entre no seu coração e convença do pecado, da justiça e do juízo por causa de uma música que ouviu. É um instrumento de Deus para alcançar o coração da pessoa. Porque abrir o coração é atividade nossa. Deus não vai arrombar o nosso coração. Então, através de uma música, de uma profecia, nós abrimos o nosso coração, o Espírito Santo entra e ele faz a obra. E a partir daí vamos produzir frutos de arrependimento. Ok? Novamente ele fala aqui sobre os nomes das pessoas que deveriam estar à frente do trabalho. E no verso 6 diz assim: todos esses homens estavam sob a supervisão dos seus pais quando ministravam a música no templo do Senhor, com símbolos, liras, harpas na casa de Deus. Asaf, Jedutum e Emã estavam sob a supervisão do rei. Sempre há uma supervisão, sempre há uma organização. As pessoas não devem fazer o que querem, do jeito que querem e na hora que querem. Temos que ver qual é a linha de pensamento, qual é a forma de organização e a partir daí seguirmos nessa organização. Ok? Verso 8 diz assim: então tiraram sortes entre os jovens e velhos, mestres e discípulos, para designar-lhes as responsabilidades. Novamente, a organização, e vemos aqui que não era só os jovens não, tá? Às vezes a gente atribui essa atividade somente para os jovens, mas
todos possuem a capacidade, obviamente se tem o dom, né, o talento de cantar ou de tocar, mas sejam jovens ou velhos, todos podem e devem colocar em prática esse dom, esse talento. Novamente mostra aqui a separação sobre as horas, sobre as turmas que seriam separadas a partir dessa organização. E ele vai falando até o final do capítulo 25 sobre essa organização, né? E no verso 31 termina dizendo: a 24ª para Romante-Ezer, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. Irmãos, no texto que nós vimos hoje, mostra principalmente a organização, como que Davi fez para preparar o cenário para que o seu filho, quando assumisse, ele tivesse toda a capacidade de colocar em prática aquilo, o que de fato era importante, que era reinar, e reinar com sabedoria. Ainda que Salomão não tenha feito isso durante toda a sua vida, mas Davi fez a sua parte, preparou o seu sucessor. Você que é líder, você que está à frente de um GV, você que está à frente de um ministério na igreja, de uma equipe, prepare lideranças. Às vezes nós entramos no narcisismo, achando que somente nós sabemos fazer, que tudo que nós fazemos é certo e que o outro faz é errado. Cuidado com isso, tá? Isso é uma patologia e você precisa combater isso. Você precisa gerar líderes, trabalhar líderes. Ah, mas eu vou pegar então o primeiro que aparecer na minha frente? Não. Peça orientação a Deus. Peça direção ao Senhor para que Ele te mostre quem você deve trabalhar como seu sucessor. Chame essa pessoa para perto. Comece a caminhar com ela. Não somente nos dias de reunião, mas separe um tempo no meio da semana para estar com essa pessoa, orientá-la. Isso é mentoria, isso é discipulado, isso é preparar e capacitar novos líderes para assumir responsabilidades no futuro. Bem, então, se eu pudesse dar um título para o nosso estudo de hoje, eu diria que a organização gera eficácia. E enquanto Salomão fez aquilo que era a vontade de Deus, ele foi eficaz. As pessoas vinham de todo mundo para poder ouvir da sua sabedoria, para ver como ele geria o reino. Porque essa é a promessa para todos aqueles que são fiéis. Tá certo? Vamos orar então? Nessa oração agora eu quero lembrar aqui da Maria Fernanda, da Elizabeth, quero lembrar aqui de todos que fizeram aniversário ao longo dessa última semana. Que Deus abençoe sua vida, tá? E se você tem uma necessidade especial, que você coloque isso agora no seu coração e permita que o Senhor sonde seu coração nesse momento. Vamos orar? Meu Senhor e meu Deus, aleluia, louvado seja o teu nome, ó Pai. Obrigado pela tua palavra que nos esclarece a tua vontade. Agora ajuda-nos a colocar em prática, ó Deus, aquilo que aprendemos hoje. Mas nesse momento, ó Deus, em especial, eu quero clamar ao Senhor pela vida do meu irmão e da minha irmã. Aqueles que têm necessidades físicas, ó Deus, que estão sentindo dores, que estão, ó Deus, com o seu corpo sendo massacrado, ó Deus, pelo pecado, porque tudo isso que nós sentimos hoje é consequência do pecado. Ó Deus, eu te peço que o Senhor cure a doença do meu irmão e da minha irmã. Peço que o Senhor traga para ele, ó Deus, a cura para o seu corpo físico. Mas, ó Deus, se o problema for emocional, que o Senhor cure também as doenças emocionais. Tem misericórdia daqueles que sofrem agora, ó Deus, com ansiedade, com burnout, aqueles que estão sofrendo agora, ó Deus, por causa de crises, ó Deus, emocionais. Ó Deus, tem misericórdia, ó Deus, com bipolaridade. Aqueles que estão sofrendo agora, ó Deus, com depressão. Tem misericórdia, ó Deus, que o Senhor os liberte, eu te peço, agora em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, encha esta vida, esses corações que estão abertos, para que sejam curados em nome de Jesus. Mas se a doença for espiritual, ó Deus, eu peço que o Senhor cure também. Restaure, ó Deus, o ânimo. Restaure, ó Deus, a vontade de servir. Restaure, ó Deus, tudo aquilo que foi perdido, que foi machucado ao longo desse período, ao longo da vida. Cure, ó Deus, as doenças espirituais. Também, ó Deus, eu peço que o Senhor abra portas de emprego para aqueles que precisam. Peço que o Senhor restaure famílias, ó Deus. Peço que o Senhor restaure vidas, ó Pai, para que sejam instrumentos do Senhor. Eu te peço, Deus, por todos aqueles que nesse momento estão com necessidades especiais, que somente essa pessoa sabe, ó Deus, do que ela está vivendo.
eu te peço, Deus, visite essa vida. Que esses corações abertos sejam hoje, ó Deus, terreno fértil para que o Senhor trabalhe, semeie e que haja, ó Deus, libertação, que haja, ó Deus, restauração. Eu clamo ao Senhor, ó Pai, por estas vidas, para que seja feita a tua vontade, ó Deus, e não a nossa. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Saiba que você é sempre muito bem-vindo. E todos os dias às 9 horas da manhã, ainda que nós não tenhamos a live, nós vamos ter sempre um vídeo trazendo essa reflexão da leitura da Bíblia completa em um ano e esse momento de adoração e oração. Tá bom? Que Deus te abençoe, um excelente dia e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida hoje e todo sempre. Amém.